Passando para falar de futebol brasileiro, Atlético e Cruzeiro. Eu estava no jogo do Barcelona, não assisti a partida entre Atlético e Cruzeiro, depois eu busquei compactos ampliados para ver um pouco mais do jogo. Não tenho muito o que dizer, porque eu não gosto de analisar melhores momentos, porque melhores momentos você tem um recorte muito específico do jogo e tal, eu acho que é preciso ver mais. Mas me chamou a atenção a postura do Cruzeiro, né? Que dá pra ver, assim, pelos melhores momentos. Lances mais ousados, Bruno Rodrigues tentando fazer um pouco mais dele, é um jogador mais inventivo e tal. Matheus Pereira também atrás do Bruno Rodrigues trabalhando mais. O que nas últimas partidas me parecia que os jogadores do Cruzeiro estavam se escondendo um pouco mais, muita pressão, falta de confiança, tentar fazer o simples. Tentar fazer o simples, às vezes, você fica muito no nota 6, de vez em quando você erra e o adversário se aproveita, e aí você precisa subir o nível e não consegue porque você está com medo. Então, tudo jogava contra o Cruzeiro, o clássico tem dessas coisas, o futebol é incrível por conta disso. E jogou contra um adversário que vinha de ganhar do Palmeiras, o Atlético também, quando ganha do Palmeiras, podia se inflar. Era um Atlético avisado, porque tinha perdido do Curitiba, que era o vice-lanterna do campeonato fora de casa, uma semana antes. E, bom, estava avisado que se em casa se bobear, vai perder contra adversários, em teoria, mais frágeis do que ele. E a boa postura do Cruzeiro, de superação, mas também de jogar bola, de ocupar o campo de ataque, de chegar com muita gente, de tentar drible, de tentar jogada, fez com que o Cruzeiro conseguisse igualar o jogo, cair na margem de erro. E, cara, quando você cai na margem de erro, a moeda pode cair para qualquer lado. É aquilo, se o adversário cria 10 e você cria uma, e você ganha com essa uma que você criou, é acaso. Se você não deixa o seu adversário criar 10, se o seu adversário cria 3, e se você ao invés de criar uma, cria 3 ou 4, cai numa margem de erro que qualquer coisa pode acontecer. E eu acho que a diferença do Atlético para o Cruzeiro não é 10 chances para um lado, 1 para o outro. A distância dos dois times não é essa, embora não precise ser um gênio da sinceridade que para dizer que é claro que o Atlético hoje tem muito mais condições do que o Cruzeiro. Mas quando conseguiu encurtar isso daqui e cair na margem de erro, bom, cruzamento, o Gemerson foi lá e errou e o Cruzeiro venceu por 1-0. Já poderia ter vencido antes, porque criou as melhores chances para vencer. Boa postura, boa personalidade dos jogadores. Veremos se isso vai repercutir já para o jogo contra o Bahia, que é importantíssimo para o Cruzeiro. Faltam 10 rodadas, faltam 11 pontos para o Cruzeiro chegar aos 45, que deve dar. Então vamos ver se consegue um aproveitamento ok, um aproveitamento simplesmente ok, para se salvar, mas assim, ganhar mais 3 jogos e 2 empates nessas 10 rodadas, salva o Cruzeiro. E mais uma coisinha, Corinthians e América, porque eu cheguei em casa do jogo, não sei o que, liguei a televisão para assistir Corinthians e América. E antes da gente... Calma, não é porque vocês estão muito felizes que hoje é sexta-feira, que eu tô aqui com o Cruzeiro visto de fora. É uma edição extraordinária, porque eu quero surfar na onda, basicamente. Aproveitar um dia desse para falar também alguma coisa positiva aqui para vocês, né? Falei no último vídeo, não é meu trabalho, mas é bastante melhor falar sobre coisas positivas. Mas enfim, muita gente me mandou mensagem esperando o Cruzeiro visto de fora para falar do clássico. O Cruzeiro visto de fora é um quadro que sai tradicionalmente às sextas-feiras, sairá sexta-feira de novo, depois do jogo contra o Bahia nesse meio de semana. Mas acho que vale algumas edições extraordinárias, especialmente porque eu tô aqui para falar pro torcedor do Cruzeiro que por acaso gosta de mim, gosta das minhas opiniões. Então, depois de um jogo que o torcedor do Cruzeiro tá consumindo absolutamente tudo por aí, eu também quis dar a minha opinião, já que tem gente querendo saber. Já começo, não vi o jogo inteiro, porque depois eu cheguei em casa e assisti. Eu estava no jogo do Barcelona contra o Atlético Clube de Bilbao, o Atlético de Bilbao, né, como a gente conhece no Brasil, na hora. Então, acabou o jogo, os jogos começaram absolutamente no mesmo horário, primeiro e segundo tempo. E quando acabou o jogo do Barcelona, que teve 4 de acréscimo, faltava 5 para acabar na Arena do Atlético, na Arena MRV, e aí eu coloquei para assistir no tablet os últimos 5 minutos. Mas depois assisti em casa, um resumo bastante prolongado do jogo e tal, assisti comentários, enfim, consumi bastante do jogo para falar alguma coisa. Eu não gosto de comentar jogo que eu não vejo os 90 minutos. Em melhores momentos, todo atacante é bom, todo defensor é ruim, porque é sempre lances perigosos que são escolhidos, mas eu vi um pouco mais prolongado os melhores momentos. O que eu gostei mais, eu sei que tá todo mundo hoje falando dos aspectos da rivalidade, né? De ganhar no campo do Atlético e da importância que tem de ser o primeiro jogo e tal. Eu vi a entrevista do Willian depois da partida ainda em campo, e ele foi escolhido o melhor jogador da partida,
E ele falando de ter entrado para a história, que depois as pessoas vão lembrar disso, eu acho que tudo isso é excelente mesmo, e é verdade, e acho que isso ajudou a motivar os jogadores do Cruzeiro, deve ter ajudado a motivar os jogadores do Atlético também, porque é evidente que não queriam perder esse jogo. Então, a importância histórica desse jogo, e não é 3 pontos qualquer, é 3 pontos muito importantes. Já pensou se no final são esses 3 pontos que fazem a diferença para o futuro ou do Cruzeiro de ficar na primeira divisão, ou do Atlético de não ir para uma Libertadores? Foi justamente o clássico que definiu isso. Olha o peso que vai ter para a história dos dois clubes e das duas torcidas. Então tudo isso eu tenho ciência. Coisas que eu quero falar com vocês aqui um pouco mais, e aqui eu acho que eu vendo um pouco mais de longe, eu vejo desta forma, não sei se é a mais correta ou não, é que nunca me pareceu que os jogadores do Cruzeiro estejam de sacanagem. Eles podem, de vez em quando, na hora de fazer um corte, que a bola caia no pé do Ayrton Lucas, como aconteceu no meio de semana. Que na hora de fazer uma defesa, que a bola faça uma curva e entre, como aconteceu num gol de falta do Fluminense. Na hora de fazer uma finalização, que a bola não entre. Na hora de tentar segurar a bola no campo de ataque, fazer um passe, como o Gilberto tentou contra o Corinthians, que a bola não vá. Essas coisas acontecem no futebol. Acontecem. Mas não me pareceu, em nenhum momento desta trajetória do Cruzeiro, que os caras estejam de sacanagem. Em nenhum momento me pareceu que os jogadores estivessem de sacanagem, que a diretoria estivesse de sacanagem, que o trabalho fosse de qualquer jeito e sem prestar atenção no torcedor. E outra coisa, o Cruzeiro não está salvo, o Cruzeiro está longe de voltar a ser Cruzeiro. Isso aqui não é Cruzeiro, né? A gente está contando pontinho e juntando pontos e tal para ver o que vai acontecer no final do ano. Isso não é Cruzeiro. Torcedor do Cruzeiro, a minha geração de torcedores do Cruzeiro é extremamente mimada por ganhar tudo, porque é um clube vencedor, é um dos maiores clubes vencedores de um país onde é tão difícil ganhar, porque tem muitos clubes que competem, como é o Brasil, e o Cruzeiro, o que ele fez nos anos 90, nos anos 2000 e depois na década... Depois de 2003, na década de 2010 até 2018, foi uma enormidade. Então, é justamente mimada a torcida, com toda a razão do mundo de ser, e de se acostumar a torcer para um clube grande. Então a gente sabe que isso aqui não é o Cruzeiro. Mas a gente também sabe que os caras podem errar mais ou menos, mas não me pareceu estarem em sacanagem. E todo mundo aqui viu o Cruzeiro de 2018, né? O de 2019 que caiu. Todo mundo viu. Todo mundo viu. Todo mundo viu o que era gente de sacanagem jogando. Então, esse grupo não é igual àquele. Pode ser que no final das contas eu não consiga os resultados, mas que é igual não é. E é isso que eu mais queria trazer aqui, assim. Quando vence e que tá todo mundo feliz, é bom lembrar dessas coisas, porque daqui a pouco, quando não ganhar de novo, que saiba que de vez em quando a bola não vai entrar, que de vez em quando a bola vai entrar. Então, primeiro ponto, os caras não estão de sacanagem. Segundo ponto, eu tinha falado aqui que eu não tinha boas sensações para o clássico, mas por ser clássico e tal, as coisas podiam acontecer, porque me parecia que a confiança tinha ido embora completamente. Os jogadores não estavam confiantes, não arriscavam. O Matheus Pereira contra o Flamengo tinha errado muito, eu até falei que eu gostei, porque ele pelo menos arriscava, ele pelo menos queria alguma coisa diferente. E quando você não arrisca, você faz um jogo muito plano, muito nota 6, e que em alguma hora você vai errar, e quando o seu adversário se aproveitar desse erro, você vai precisar de subir esse nível de nota 6, e talvez você não consiga pela falta de confiança. Contra o Atlético, muita personalidade dos caras para arriscar muito. O Bruno Rodrigues voltou a ser aquele jogador que acha que é o Cristiano Ronaldo, né? Bruno Rodrigues é um cara que, desde a chegada dele no Cruzeiro, um dos grandes pontos positivos do Bruno é a criatividade e a ousadia. E muitas vezes ele tem prêmio por isso. De tentar uma jogada mais difícil, de tentar uma bola mais impossível, um drible que não dá, uma finalização e tal. Assim, o Cruzeiro começou a trajetória no Campeonato Brasileiro, muito guiado pelos gols e pelas jogadas do Bruno Rodrigues, que é inventivo, que é um cara que sai da casinha. E ontem, contra o Atlético, ele foi um cara que saiu da casinha, que tentou dribles difíceis, que tentou jogadas difíceis, que se movimentou com muita personalidade entre os zagueiros, algumas vezes ele contra o mundo, enfrentando a defesa do Atlético. Os meio-campistas, o Matheus Pereira, o Matheus Vital, encontrando bem também o Bruno entre os zagueiros. Acho que o Arthur Gomes também deu um passo à frente nesse jogo. Matheus Pereira, Matheus Vital, Kaique, depois o Japa, enfim. William foi muito bem, foi escolhido pela equipe do Sport TV, né, o melhor jogador da partida. Os caras deram um passo à frente. Os jogadores do Cruzeiro tiveram personalidade para não fazer só o óbvio, não fazer só arroz com feijão, o que muitas vezes o momento de dificuldade pede isso, olha, vamos fazer o arroz com feijão, não vamos errar e vamos ver se o outro lado erra. Deram um passo à frente, acho que foi importante, esse time eu acho que vai muito melhor, e o jogo de ontem me ajuda a mostrar isso, quando ele quer jogar bola, digo,
Não é que nos outros dias ele não queira jogar. Mas quando ele quer encarar de frente, quando ele quer sair, quando ele quer jogar com bola no chão, quando ele quer propor, o que tem mais a ver com a tradição do Cruzeiro do que um time que fica só fechado, especulando. Eu acho que esse time não se fecha tão bem como esse time joga com a bola no pé e tentando não deixar com que o adversário tenha a bola em muitos momentos. Acho que o Cruzeiro caiu na margem de erro, ou caiu não, ele entrou na margem de erro, o que era muito importante para a partida também, que o adversário te gere 10 e que você gere uma, e que você ganhe o jogo tendo uma chance e seu adversário tendo 10. É sorte, que de vez em quando acontece, mas se ao invés do adversário te gerar 10, se você reduz quanto que ele vai te gerar, ele te gera 3, e se você aumenta essa uma para 3, 4 chances que você criar, 3 chances que seu adversário criar, você entra na margem de erro e pode vencer, coisa que acontecia nos jogos lá contra aquela sequência de Atlético Paranaense, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, estava na margem de erro. E nas 4 partidas caiu o cara e não caiu o coroa. Nas 4 o Cruzeiro não venceu nenhuma, sendo que merecia, que ganhe 2 e perca 2, mas eu acho que merecia até mais. E contra o Atlético até acho que foi melhor do que a margem de erro. Criou mais, teve mais oportunidades do que teve o Atlético, que no primeiro tempo ali, entre os 20 e os 35, 20 e os 40, teve alguma chance, entre os 15, sei lá, numa primeira que o Hulk tem, até o finalzinho do primeiro tempo, tem algumas chances, e no segundo tempo quase nada. Aquela cabeçada do Allan Kardec que o Rafael Cabral defende muito bem, sem dar rebote. De vez em quando o Rafael Cabral não pode fazer todas as defesas do mundo, mas em muitas e muitas vezes ele vai muito bem. Enfim, foi um jogo que todo mundo deu um passo à frente, não está nada resolvido, está absolutamente nada resolvido, mas eu acho que serviu até talvez para os jogadores verem que o caminho é esse. O caminho é esse. É tratar todo o jogo dessa forma, é tratar todo o jogo com essa motivação, com essa necessidade de algo a mais. Acho que teve rebeldia, né? Assim, o Cruzeiro não aceitou fazer o arroz com feijão, o Cruzeiro foi rebelde, se rebelou para tentar mais coisas, se mostrou insatisfeito com a situação. Acho que até o final do campeonato vai ser necessário isso. Faltam 10 rodadas, 34 pontos, 11 pontos dos 30, é um ponto a cada 3, basicamente, que tem que fazer para chegar aos 45, que aparentemente vai dar para se salvar. Tem que fazer esses pontos antes, se não ganha 2, 3 jogos, já fica ganhar 3 em 7, então, enfim, todo jogo, até tirar a água do barco, é muito importante. Mas contra o Atlético eu tenho a sensação de que mostrou para a torcida que os caras não estão de sacanagem, coisa que eu já percebia e eu sempre achei isso. Ajuda a dar confiança. Jogador sem confiança é jogador pior. Tem jogador que, aqui em Barcelona eu vejo o Ferran Torres, que não tinha nenhuma confiança na temporada passada. Esse ano ele fez um gol de falta, que a bola saiu por baixo e ele queria por cima. Com confiança as coisas dão certo, então a vitória dá 3 pontos, dá confiança que te ajuda a conseguir mais pontos para frente, tira a pressão porque você vê a zona de rebaixamento um pouquinho mais longe, então te ajuda a jogar mais leve também. E acho que mostra para os jogadores e para a torcida que tá todo mundo no mesmo barco tentando a melhor coisa e que pode ser que não saia todo dia, mas que o objetivo é o de todo mundo. É isso, meu povo. Volto sexta-feira.